Cercada pela Serra dos Pirineus, a histórica cidade de Pirenópolis fica no leste goiano. Tombada como patrimônio histórico, o município conta com casarões e igrejas do século XVIII, além de belas cachoeiras. E foi aqui, em Pirenópolis, onde nasceu uma das figuras mais emblemáticas da história da política goiana, o advogado e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Olímpio Jaime. Estamos na Rua Direita, número 52. Bem em frente ao casarão onde ele morava. Na casa ficaram os móveis e objetos pessoais de Olímpio Jaime. Nada foi tirado do lugar, tudo exatamente como ele deixou antes de morrer. O chapéu predileto, a cadeira de balanço, as botas, as esporas. Tudo começou com João Batista Jaime e Dona Catulina, que tiveram 8 filhos. Olímpio Jaime foi o 6º na ordem. Nasceu em 7 de junho de 1927. Em Pirenópolis, estudou até os 17 anos. Depois mudou-se para Goiânia, onde conseguiu formar-se em Direito. Casou com Dona Yara e teve 5 filhos. Thelma, Túlio, Temes, Tasso e Thales, que é o caçula e que seguiu a carreira do pai. É vice-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás. Do pai se lembra com muito orgulho e carinho. Assim, feito do meu pai naquela época foi aquela oposição muito combativa que ele fez ao governo do Otávio. E até um detalhe interessante, eles, evidente que viraram inimigos capitais, né, porque a política daquela época muito acirrada, e meu pai foi cassado em razão de um pedido do Otávio. Né? Meu pai já estava em campanha para ser candidato a senador em 70, seria ele ou pelo do Vico. Bom, guardou, evidente, ele era assim de temperamento muito forte, não sabia muito perdoar, e guardou aquela raiva do Otávio, né, esses anos todos. E você sabe que antes do Otávio morrer, uns 4, 5 meses, o Otávio foi lá na fazenda, atrás dele, foi para acabar com aquela inimizade já de 50 anos, né? E chegou lá na fazenda. Recebeu ele? Recebeu, né? E foi com essa intenção, sem avisar, sem nada. Eu vou te falar um negócio, você vai encontrar poucos homens úteis a um estado, a um país igual o Otávio Lage. O cara era um cara realmente que Goianésia deve muito a ele, muito, mas muito mesmo. Advogado da área criminal, Olímpio Jaime atuava em todo o Vale do São Patrício. Ficou especialista em ações de reintegração de posse. Tornou-se uma lenda na região de Pirenópolis, Niquelândia e Goianésia. No meio jurídico, ele me ajudou muito e eu devo sair a uma dívida que eu tenho eterna com ele. Muita saudade dele. Eu acho ele uma pessoa de uma grande reserva moral e política do estado de Goiás. Meu pai falava o seguinte, ó, vou te ensinar uma coisa, meu filho, fama de rico e de valente, ninguém desmente. Né? Deixa falar. O ruim é se falar que você está quebrado, ó, fulano de tal está quebrado, e ninguém atende o telefone seu mais. E se falar que você não tem coragem de nada também, nego toda hora toma suas coisas, passa para dentro da sua casa. Foi aqui na Fazenda Sardinha, localizada a 2 quilômetros de Pirenópolis, que Olímpio Jaime passou boa parte da vida, tanto na infância quanto na fase adulta. As duas grandes paixões eram andar a cavalo e, de vez em quando, passear no Ford 29, mantido até hoje pela família. Toda vez que eu viajava... No Fordinho, como era chamado, o doutor Olímpio trabalhava e resolvia os casos, levando e buscando clientes em estradas de terra. Olímpio Jaime era um exímio cavaleiro. Nunca deixei de ir acompanhar ele. Toda vez que ele ia, já falava, ó Joás, arreia o meu e o seu para nós sair, não é para enrolar não. 6 horas para estar em cima do cavalo. Isso aí? Ah, não passava nem 1 minuto, mas antes mais cedo, 5h30 estava pronto. Se não tivesse? Nossa, era bruto, põe as 2 mãozinhas aqui, dava um pulo para cima, já ia, nós já espirrava, andava todo mundo aqui na região aqui, falar em Olímpio Jaime, não ficar na cama não. A carreira política começou na década de 50, quando foi eleito vereador de 51 a 54 pelo PSP. Já em 63, foi eleito deputado estadual pela UDN. Aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, Olímpio Jaime ficou por quase 2 mandatos. Em 1966, ainda no primeiro, depois de alguns desentendimentos com o governador Otávio Lage, Olímpio Jaime articula-se com a oposição. Sai da UDN, muda para o MDB e ainda impõe uma derrota ao governo do estado, elegendo-se presidente da Assembleia Legislativa de 66 a 67. Só que essa história teve tanta repercussão que ele teve que se explicar com o presidente Castelo Branco. Chegando, o presidente Castelo era um homem assim muito compenetrado na sua função.
Aí cumprimentamos e ele já me disse logo: deputado, o prestígio que eu e o Marechal Ribas demos ao senhor não permitiria o senhor tomar essa posição antirrevolucionária. Eu falei: presidente, eu não tomei posição contra a revolução. Eu tomei posição contra o governador do estado que me traiu. No segundo mandato, já pelo MDB, Olímpio Jaime ficaria de 67 a 71. Mas devido a seu posicionamento, em 14 de março de 69, teve seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por 10 anos, com base no AI-5. Depois de cassado, Olímpio volta para a advocacia, mas logo é chamado para assumir a Procuradoria do Estado no governo de Ari Valadão. Ele também foi secretário de Estado do Trabalho e da Segurança Pública e membro da Associação Goiana de Imprensa. Amigo de infância e colega de Olímpio na Assembleia, o ex-deputado estadual por 3 mandatos, Altamir Mendonça, tem boas recordações da época. Eu sabia lidar com ele. Eu nunca procurei bater de frente com o Olímpio. Pelo contrário, tinha relacionamento maior na área afetiva, na área política, na área de parente, meu primo. Quando os interesses políticos nossos era da nossa região, que nós éramos eleitos na mesma região, nós trabalhávamos juntos. Olímpio Jaime faleceu aos 88 anos no dia 30 de junho de 2015, em consequência de complicações de um acidente vascular cerebral. De todas as qualidades, a que eu mais admirava é que ele sabia ser companheiro e sabia ser amigo. Era uma pessoa que defendia os companheiros, os amigos, com muita garra, com muita determinação. E essas qualidades, com certeza, são marcas que a gente admira e que entende que temos que comemorar. Se você tivesse a chance de se reencontrar com seu pai... E vou ter, se Deus quiser. O que você falaria para ele? Aqui, né, tudo de bom que ele deixou pra gente aí, né, essa saudade que não apaga nunca, né, isso aí é, e assim, desse orgulho que eu tenho, né, de chegar no lugar, das pessoas me reconhecerem, filho do doutor Olímpio, filho do doutor Olímpio, né, isso me deixa feliz, me deixa mesmo assim, se você me falar assim, se você me perguntar se eu tenho uma época de lembranças ruins dele, eu não tenho, sabe, assim, bom demais pra mim, eu tenho saudade dele mesmo. Se há tranquilidade hoje, e naquela época não havia, mas também naquela época havia muito respeito político e muito respeito à coisa pública.